Podemos. Muito bem. Então, continuando aqui, se tiverem qualquer dúvida, o chat está aberto. Podem falar. Vocês, quando eu compartilho aqui, vocês veem o chat também, gente, que está aberto aqui do ladinho da minha tela? Vocês veem só o arquivo? O que vocês veem aí? Na minha tela aparece o arquivo, o pessoal e o chat. Só a tela do Word. Dá para ver o chat na barra aqui, ó, embaixo. É isso mesmo, tá certo. Aparece o chat. Então tá. Qualquer coisa, eu vou ter o chat aberto aqui para mim que eu vejo, tá? Então, gente, sobre estado era isso que a gente precisava de falar, tá? E agora eu vou falar para vocês sobre municípios, tá? E aí depois eu vou deixar estados e Distrito Federal para a gente falar na próxima aula, que tá nesse material aqui, mas não vou falar sobre ele hoje, tá? Senão vai ficar muito longa a nossa aula. Então, vamos lá. Municípios, gente. Então, municípios, assim como os estados, também são um ente da federação, né? Nós já falamos sobre isso. São autônomos, têm também capacidade de autogoverno, autolegislação e auto-organização, né? São pessoas jurídicas de direito público interno, então têm personalidade jurídica, né? Estão lá na Constituição descritas no artigo 29, né, e seguintes. O artigo 30 vai falar de competência municipal também, nós vamos falar depois sobre isso mais para frente. Então, os municípios, eles se organizam por meio das suas leis orgânicas, né? Eles elegem seus vereadores, que são seus próprios governantes, e os seus prefeitos e vice-prefeitos, e elaboram as suas próprias leis, que são as leis municipais, tá? Em relação, que já havíamos falado sobre tudo isso, estou só repassando rapidamente. Então, gente, em relação aos municípios, assim como ocorre com os estados, é possível também a criação, fusão, desmembramento de municípios, né? Está previsto lá no artigo 18, parágrafo 4º, né? Da mesma forma como os estados, e como é inerente à federação, não pode se destacar nenhum município da federação para se tornar independente, né? Mas, dentro de um estado, eu posso alterar os limites dos municípios, criar novos municípios, incorporar, fundir, desmembrar, enfim, né? O artigo 18, parágrafo 4º, vai falar o seguinte: a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Então, gente, se a gente for observar os requisitos que o artigo 18, parágrafo 4 traz para a criação de município, né, para mudança de limite territorial de município, é mais complexo do que para criar estado, né? Então, pensa que nós temos 4 requisitos, mas nós temos essa questão aqui, ó, do estudo de viabilidade municipal, que é complexo de ser feito, é caro de ser feito, né? Então não é fácil criar município. Tá? Eu vou falar isso para vocês, depois eu vou fazer uma observação de uma exceção que aconteceu. Então, quais são as etapas que a Constituição prevê, né? A gente vai destrinchar esse artigo aí, esse parágrafo 4º, para criação, né, desmembramento, fusão, etc., de municípios. Então, primeira coisa, gente, lei complementar federal, ou seja, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, tá? Que vai fixar genericamente o período dentro do qual a criação, né, desmembramento do município vai poder acontecer. Então, gente, como que acontece isso? O Congresso Nacional aprova uma lei, que vai ser uma lei complementar, ou seja, tem que passar pelo trâmite, tem que ser aprovado com maioria absoluta, né? O quórum de lei complementar é diferente do quórum de lei ordinária, que é a maioria simples, lei complementar é a maioria absoluta. E essa lei, ela vai fixar um prazo genérico, não específico para aquele município ali que está querendo ser criado, mas ela vai fixar um prazo genérico que vai falar o seguinte: olha, do dia tal até, vamos supor, vamos chutar aqui, até
dezembro de 2022, é possível a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios no território nacional. Então, é uma lei genérica que vale para a criação de município em qualquer estado, que vale para a criação genérica de municípios. Essa lei, ela não é feita especificamente para o município lá, para um distrito lá de Itamarandiba, que quer se transformar em município, se tornar independente e virar um município, né? Não é só para esse distrito que a lei federal vai ser criada. Então, vai ser uma lei genérica que vai falar o seguinte: pode criar município, né? Pode mudar os limites territoriais de municípios, né? E aí essa lei também vai fixar um procedimento, tá? Um procedimento detalhado para além dessas condições que a Constituição já traz, tá? Então, a lei vai fixar qual que vai ser o procedimento. Vai ter que ter isso, os vereadores vão ter que aprovar, vai ter que ter lei, se for transformar distrito em município, tem que ter esse requisito. Então, gente, qual que é esse procedimento? Eu não sei, vai depender do que vai estar previsto na lei, tá? Essa lei, hoje nós não temos nenhuma lei falando sobre isso, tá? Então, primeira coisa, lei complementar federal genérica, ok? Muito bem. Letra B. Estudo de viabilidade municipal. Tem que ter uma lei ordinária federal que contenha um estudo que demonstre a viabilidade da criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Então, gente, além dessa lei complementar, então pensem que no âmbito federal a gente vai ter que ter duas coisas. Uma lei complementar federal, genérica, e uma lei ordinária federal que vai ter que comprovar a viabilidade da criação daquele município, tá? Então, tem que explicar por que é importante criar municípios. E aí, gente, esse estudo de viabilidade, ele pode ser genérico, ele pode ser específico para o município, ele pode ser específico, por exemplo, para municípios de um determinado estado. Então, vamos supor que Minas Gerais proponha, né, faça um projeto de lei propondo lá no Congresso Nacional, demonstrando um estudo de viabilidade de criação de municípios no território de Minas Gerais, por causa por exemplo, aqui vou chutar a tragédia da Vale. Vamos supor que a tragédia da Vale trouxe, né, diversos prejuízos aí para um número infinito de pessoas, e que aí o Estado chega à conclusão de que se alguns distritos se transformarem em municípios, ou se o município de Belo Horizonte for subdividido em outros municípios menores, por exemplo, estou chutando aqui, tá, gente? É importante, vai ser interessante economicamente, politicamente, enfim. Vai demonstrar um estudo de criação de municípios em Minas Gerais. É possível. É possível um estudo de viabilidade para a criação de um município específico. Vamos supor que São Paulo chegue à conclusão que ele é grande demais e que ele vai se subdividir em vários municípios. É possível um estudo de viabilidade só para essa alteração, tá? Então, o estudo de viabilidade vai depender do que se quer ser feito, tá? De toda forma, ele é aprovado como projeto de lei ordinária no Congresso Nacional. Então, vai ser uma lei federal, uma lei ordinária federal. Ok? Muito bem. Já temos uma lei complementar federal genérica que autoriza a criação de municípios. Já temos um estudo de viabilidade municipal que vai permitir a criação de município, vamos supor, em Minas Gerais, tá? Ou alteração. Gente, quando eu falo criação, é só para não ficar repetindo essas expressões toda hora. Criação, incorporação, fusão ou desmembramento, tá? Qualquer alteração no limite do município. Depois, terceiro requisito, gente, plebiscito, tá? Só que no caso do município, isso é importante de vocês não confundirem com o estado. No município, o plebiscito é o terceiro requisito. Eu só vou fazer plebiscito no município se eu já tiver a lei complementar genérica e se eu já tiver o estudo de viabilidade. Se não tiver nenhum dos dois, não é cabível fazer plebiscito, ok? Então, só há plebiscito depois que os dois requisitos anteriores são cumpridos. Diferente do estado, né, gente? No estado, o plebiscito é o primeiro requisito, tá? Aqui, para município, é o terceiro. Então, cuidado para vocês não confundirem, tá? Então, faz o plebiscito com a população dos municípios envolvidos. Então, vamos supor que é Belo Horizonte, que quer se desmembrar, vai virar 4 municípios. Eu escuto a população de Belo Horizonte. Vamos supor que Itamarandiba quer se unir a uma outra cidade que tem lá perto, que eu não sei o que tem lá para aquelas bandas, né?
vai ouvir a população dos dois municípios, tá? Então, a população... Capelinha. Tem o que lá? Capelinha. Capelinha. Então, tudo bem. Tamarandiba vai juntar com Capelinha e vai virar um município só. Então, tem que ouvir Tamarandiba e tem que ouvir Capelinha, tá? Então, a população dos municípios envolvidos. Se é um distrito de um município que quer se tornar independente, virar um município sozinho, tem que ouvir a população do município do qual aquele distrito faz parte, tá? Então, plebiscito pro município. Muito bem. Fez o plebiscito, escutou a população, foi ok? Quarto requisito, lei estadual dentro do período complementar. Então, aquela lei federal vai falar, ó, até tal data pode criar município. Aí passou por todos esses requisitos, gente, tem que ter uma lei estadual. Então, é uma lei que vai ser aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do qual aquele município faz parte, tá? Então, se a gente está falando de Belo Horizonte, né, ou se a gente está falando de Tamarandiba e Capelinha, vai ser a Assembleia Legislativa de Minas Gerais que vai ser ouvida, tá? Então, se já tiver tido os 3 requisitos anteriores, vai ter uma lei estadual, tá? Que vai aprovar e vai fazer essa criação. Então, essa criação ou desmembramento, fusão ou o que seja, vai ser feita, no final das contas, ela vai se manifestar, né? Ela vai se formalizar, no final das contas, por meio dessa lei estadual dos requisitos anteriores, tá? Então, gente, o plebiscito, aqui no caso do município, também é um requisito essencial. Se a gente já fez os 2 requisitos anteriores e chegou no plebiscito e ele foi negativo, o processo para. Não vai ter criação, desmembramento, fusão de município, tá? Então, ele é um requisito essencial. Agora, se ele é favorável, se a população do Estado concorda, quer fazer, a Assembleia Legislativa do Estado não está obrigada, tá? A quarta fase, todas são fases independentes. Uma fase não depende depende da outra, mas não está vinculada à outra, tá? Então, só porque teve estudo de viabilidade, não necessariamente o plebiscito vai ser ok. Só porque o plebiscito foi ok, não necessariamente a lei estadual vai ser aprovada na Assembleia, tá? Então, são requisitos que têm que ser cumpridos todos ao mesmo tempo para que seja possível a criação de um município, ok? Agora, gente, é o seguinte. Quando eu falo aqui dessas etapas, e eu falo letra A, Lei Complementar Federal, que fixará o período, né, fixará genericamente o período dentro da qual. Esse artigo da Constituição, que fala sobre a necessidade, né, que é o parágrafo 4, da existência dessa lei, é um artigo de eficácia limitada. Lembram do semestre passado? O que é um artigo de eficácia limitada? Que precisa de vir uma lei para dar eficácia a ele. Nós não temos essa lei complementar federal, nunca tivemos essa lei complementar federal que fixa o período, que fixa genericamente o período, tá? De forma que, desde 88, não teria sido possível, não seria possível criar municípios. Porque se a gente nunca teve essa lei complementar federal, nunca tivemos a letra A, né? Nunca tivemos o requisito a gente não poderia ter tido os demais requisitos, né? Então, é uma lei de eficácia limitada, de forma que todos os municípios que tivessem sido criados depois de 88 foram criados de forma irregular, de forma inconstitucional. Então, qualquer lei estadual que criou municípios após 88 é uma lei inconstitucional, tá? Porque criou municípios de forma irregular, porque nós não temos essa lei aqui, nunca tivemos essa lei aqui, tá? Então, o que acontece? Só que vocês sabem, né? Muitas pessoas devem ter visto, assim, né? De perto, diversos municípios serem criados, né? Eu mesmo sou do interior, lá perto da minha cidade, teve 300 municípios criados, né? Vários distritos se tornaram independentes e viraram municípios. Só que isso aconteceu de forma irregular, tá? Então, o que aconteceu, gente? Imagina, a gente está aqui hoje, em 2020, 32 anos depois da Constituição. Nesses 32 anos, imaginem que todos os municípios que foram criados de forma irregular. O que o STF vai fazer? Mandar descriar? Mandar voltar porque era antes? E aquilo tudo que foi feito?
né? Porque se foi feito de forma irregular, tem que desfazer, né? Se é inconstitucional, eu tenho que me retornar para o estado anterior, né? Para o estado anterior à inconstitucionalidade. Isso seria impossível de acontecer, né? Não poderia ter sido feito, né? Mas na época foi feito e aí acabou. O que aconteceu, gente? Olha para vocês verem a bizarrice. Em 2008, a emenda constitucional número 57 convalidou todos os municípios que tinham criado, fundido, incorporado, desde 88 até 2008, né? Então, 20 anos de criação, incorporação, fusão de municípios foram convalidados. Olha só a redação aqui, tá aqui no material. Ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31/12/2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo estado à época de sua criação. Então, gente, todos os municípios que foram criados desde 88 foram criados de forma irregular, inconstitucional. Só que em 2008 veio uma emenda constitucional e regularizou todos os municípios que haviam sido criados até 2006, tá? Então, todos os municípios que foram criados até 2006, apesar de terem sido criados de forma irregular, hoje estão regulares, porque foram regularizados pela emenda constitucional número 57, ok? Os que foram criados de 2006 para cá estão irregulares. Se tiver tido algum, né? Eu não sei se tem, deve ter, né? Ok, gente? Dúvidas? Eu vou acabar a aula aqui, tá? Porque eu não vou começar... Não, professor. Pode falar. Não tenho nenhuma dúvida, não. Tudo certo, gente? Beleza. Então tá. Deixa eu ver aqui, ó. Nós temos aqui 15 pessoas. 14, né? 15 comigo. 15 pessoas participando dessa aula hoje. Até que é um coro razoável. Na sala de vocês tem o quê? Umas 25 pessoas, né? Então, nós temos aí umas 10 pessoas que não, né? 10, 12 pessoas que não estão comparecendo. Eu vou mandar o link. Estou tentando ver aqui como é que eu faço para mandar esse link, porque a gravação fica muito pesada. E o meu Dropbox está cheio para eu colocar ele no Dropbox e mandar um link. Vou ver o que eu faço aqui, por isso que eu não mandei ainda. Mas eu vou mandar o link para vocês. Tem esses dois materiais que eu já mandei, que é da aula passada de hoje. Vou mandar um texto ou um trecho de um livro mais aprofundado a esse respeito para vocês estudarem, tá, gente? E não sei como é que vai ficar a prova, não sei se até a data da prova que está marcada no calendário a gente já vai ter retornado, então não sei como é que vai ficar. Então, por enquanto, a gente vai fazendo assim. Ok? Ok. Alguém quer falar alguma coisa? Esse esquema de aula tá bom para vocês, gente? Tá ótimo, professor. Obrigado. Estão oferecendo ajuda aqui para mim, obrigada, mas é porque meu Dropbox tá cheio, eu não consigo compartilhar o link. E eu não sei outra forma. Se você souber, você pode mandar um WhatsApp aqui para me ajudar. Mas eu vou tentar aqui. Eu não consigo salvar a aula dentro do meu Dropbox, entendeu? Mas tá certo, gente. Então, por hoje é só. A gente retorna na segunda-feira, no mesmo horário, né? Que é o nosso horário de aula mesmo. O Arthur tá pedindo meu e-mail. Vou botar aqui meu e-mail. Podem mandar O e-mail é melhor mandar no grupo, né? Eu vou mandar. Vocês já têm, né? Eu já passei meu e-mail para vocês desde o mês passado. Mas eu vou mandar no grupo, vou mandar todas as informações no grupo também, já que tem, né, uma quantidade de pessoas significativa que não está aqui assistindo a aula. Mas é isso. Então, até segunda ordem, gente, a gente retorna nesse mesmo esquema aqui na segunda-feira. Porque não sei se vai ter alguma alteração por causa da questão da gente poder, né, ter necessidade, a partir de semana que vem, de utilizar a plataforma da Uniparc de Barbacena. Então, não sei como é que vai ficar. Talvez seja possível disponibilizar o link das aulas através da plataforma e a gente vai vendo, tá? O prazo para mandar o exercício, esse exercício agora, é sexta-feira que vem, tá? Dia, não sei. Beleza, obrigada. 3 de abril. Obrigada, prof. Tchau, galera. Obrigado, boa noite. Beijo para todo mundo. Obrigada, boa noite. Tchau. Boa noite.